Olha aí, ó, apareceu o astro maior aí. Agora é Meu com fiel ele. escudeiro já pronto aí. Perdão pela demora, pessoal. Perdão. Nem começamos ainda, doutor. Estávamos só esperando aí para começar Começar? logo aí mais. Ah, maravilha, perfeito. Então, pessoal, vou, como de praxe, falar um pouquinho sobre mim, falar um pouco do início do processo, momento que estamos e o que vem pela frente. Sei que em grande parte estamos agora aqui com 153 pessoas, grande parte é gente nova, grande parte é pessoas que estão lá com seu nome pronto para receber e estão aguardando o momento, tão esperado momento, né? Momento que pinga o dinheiro na conta. Então, vamos do início. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Vargas da Silva Pinto, sou advogado, advogado inscrito na OAB do Rio Grande do Sul, 108762, tá? Então, sempre que pesquisarem um advogado, coloquem o estado. Vou aproveitar, vou colocar no chat, como eu também sempre faço, o meu nome completo. Então, de novo, Guilherme Vargas da Silva Pinto. Vou colocar a minha OAB para que todos possam, se quiserem, consultar, que é muito tranquilo. Basta ir no Google, digitar o meu nome e a OAB do Rio Grande do Sul, vai aparecer lá todos os meus processos, alguns milhares de processos. Sou formado pela Unicinos desde 2015 e desde 2019, então atuo contra pirâmides financeiras, marketing multinível, como vocês preferirem chamar, tá? Então, começo a desenvolver esse trabalho junto, basicamente, com a suspensão, né, da Unic, Indil. Então, ali nesse meio, a gente começa a trabalhar a respeito disso. Sou agraciado com uma cliente chamada Cleusa Terezinha Dors, cliente responsável pelo procedimento falimentar em 2020. Então, por que eu estou falando rápido, tá, pessoal? Eu tenho um compromisso às 8 horas e eu tenho que sair um pouquinho antes das 8 eu vou sair, tá? Então, vou despejando informação aí para vocês. Então, sou agraciado com a Cleusa Terezinha Dors, cliente responsável pelo procedimento falimentar, que deu a origem à liberação dos valores que hoje a gente tem à disposição. Então, começo o processo dela e vou com ele até 2024. Então, basicamente, 4 anos de processo aí para ter um resultado. Temos um resultado positivo. Então, o juiz inicialmente dá o ganho de causa para nós e a gente vai para um segundo procedimento. Pessoal, para quem está com o microfone aberto, eu peço, por favor, que coloque no mudo para que as pessoas consigam ouvir a minha explicação, tá? Então, a gente ganha o processo, então a gente tem um ok do primeiro juiz dizendo: perfeito, vocês têm direito à restituição do valor. Nada poderia ser pago em decorrência da Operação Lamanai, que foi deflagrada em 17 de outubro de 2019. Então, a gente abre um cumprimento de sentença, nada pode ser pago, e a gente vai, então, para um pedido de decretação da falência. Doutora, pode fazer isso uma empresa que tem dinheiro? Dá, desde que preenchido alguns requisitos legais, lá na Lei 11.101 de 2005, a gente pode sim pedir a decretação da falência. Pedimos a decretação de falência, então, no finalzinho do ano de 2024 e, felizmente, em 23 de abril de 2025, a gente é agraciado com o doutor Alexandre respondendo positivamente ao nosso pedido de decretação de falência. Então, para quem não sabe, para quem é novo aqui, a partir de abril de 2025 foi decretada a falência da Unic. Todos os documentos que eu vou falar para vocês, vocês conseguem visualizá-los no site da falência. Qual é o site? Para quem não sabe, www.falenciaunic.com.br. Estou colocando isso no chat também, tá? Então, decretada a falência, está lá a decisão, basicamente 20 páginas. Doutor Alexandre estipula que a Medeiros e Medeiros vai ser a empresa responsável para fazer a gestão dessa massa falida, em decorrência de muitos anos aí atuando no mercado, nesse nicho, fazendo recuperação e falência de empresas. Manda criar o site, esse site eu coloquei para vocês aqui no chat, e dá início à brincadeira. Medeiros e Medeiros, então, pega, né, tem para si essa responsabilidade e inicia os trabalhos. Em 20 de junho de 2025, então, é publicado o edital.
edital responsável por conter as regrinhas do jogo, né? Dê ali o panorama mínimo para fazer a habilitação e estipula o prazo de 15 dias para os credores se habilitar. Esse prazo, pessoal, ele é um prazo legal, é um prazo que está na lei de novo, na lei de falências, tá? Não foi o juiz, não foi a Medeiros, não foi o meu escritório, não foi a Unic, ninguém, é a própria lei que diz esse prazo, tá? Como é um universo de 1,5 milhão de pessoas, no decorrer de 4 de julho, que era a data final, até hoje, foram pedidos, inúmeros pedidos de prorrogação para que o maior número de credores conseguisse se habilitar. Então, para quem é novo aqui, está na dúvida, dá para se habilitar, tá? Ainda há tempo. E eu vou falar depois também de alguns prazos que eu falei na última live, tá? Então, foi prorrogado por inúmeras vezes e está disponível para que se habilite. Quando a Medeiros publicou o edital, e que vocês também conseguem visualizá-lo lá no site, tem os requisitos básicos para fazer a habilitação. Quais são? Documento de identificação, aportes à tua vida dentro da empresa e o cálculo atualizado do valor devido. Tá? Essa situação ela ficou meio nebulosa até dezembro de 2025, aonde é proposto, então, a forma do cálculo. Como é que se calcula quanto que eu tenho para receber da Unic. Então, em dezembro, a apresentação dessa fórmula para o Poder Judiciário, a gente entende que ela não era a correta, a gente debate ela até maio deste ano, momento em que teve a audiência pública. Esta audiência pública, inclusive, está salva no YouTube, basta digitar lá, audiência pública Unic, vai aparecer, é um procedimento que demorou basicamente 1h30, mas vocês conseguem, inclusive, acelerar ali pelo YouTube, conseguem assistir ela rapidamente. Inclusive, lá tem bastante informação também. Qual foi o cálculo proposto em dezembro de 2025? Era o seguinte: tudo o que você colocou, menos tudo o que você retirou, ou seja, o cálculo por CPF. Vocês bem sabem que não era assim a venda feita pela Unic. A venda feita pela Unic era por logins, né, em um prazo de 6 meses. Então, você aportava um valor, 6 meses depois, você tinha o dobro. A Medeiros entende que essa venda é incorreta, é ilegal, e que ela não poderia ser restituída dessa forma. Então, foi estipulado que o aporte de vocês, menos o saque, havendo um valor, este valor corrigido. Correção pelo IGPM, essa informação também está lá no edital. Tá? Então, dá basicamente 65%, depende muito da época do login, né? Mas, em base, 65% entre 2019 a 2025. Perfeito? A habilitação é uma habilitação administrativa, então vocês obrigatoriamente não precisam contratar um profissional para fazer a habilitação para vocês. Tá? Vocês podem entrar no site, apresentar a documentação requerida e se habilitar. Quando contratam um profissional, saibam que cada profissional tem o seu valor, tem o seu custo, né? O seu custo operacional, o seu custo de estudo. Então, vocês vão encontrar aí os mais diversos valores. De R$ 100 para cima, aí tem gente fazendo a habilitação de vocês. Tá? O escritório cobra para fazer, já antecipo, né? Cobra um valor e um percentual ao final. Mas, de novo, cada profissional tem aí o seu custo. Quando contratarem um profissional, que de novo é facultativo, só busquem maiores informações a respeito desse profissional. Se ele sabe o que está fazendo, se sabe como está preenchendo, se sabe como tem que fazer. Tá? Teve muita gente que lá no início prometeu dano moral, juros, falando que ia receber primeiro, porque tinha um número X de clientes, então ia receber antes. Pessoal, nada disso é verídico, tá? Nada disso. A habilitação e o pagamento obedecem à lei. A lei diz que o pagamento se dá por grupos. Então, são basicamente 7 grupos. No cenário da Unic, basicamente 4. Trabalhistas, questões tributárias e credores quirografários, certo? E, por último, o próprio Lei de Mar. Por isso que eu falo sempre que vocês devem se habilitar. Se você tem dinheiro lá dentro da Unic, se habilite para não deixar o dinheiro para o Lei de Mar, correto?
Porque, para quem não sabe, depois de pagos todos os credores, o dinheiro volta para o falido. Então, se você tem dinheiro e não se manifestar, não vai receber. Inclusive, falei isso num áudio essa semana em um grupo, que estavam ali, estava uma senhora questionando que a filha, que trabalhou na Unic, não havia recebido. Pessoal, por mais que você tenha um processo judicial, você deve fazer a sua habilitação no site. Você quer receber? Faça a habilitação. Essa moça, a princípio, pelo que a mãe estava informando no grupo, havia ajuizado uma ação trabalhista contra a Unic, havia ganhado e não estava lá no quadro do primeiro ciclo para receber, certo? Mas já vamos responder aí, Daniel, tá? Então, pessoal, você tem dinheiro, você fez um processo, se habilite. Entre lá no site e se habilite. Importantíssimo e obrigatório para receber, certo? Não basta eu vir aqui dizer, eu, Guilherme, eu tenho dinheiro para receber da Unic e não fazer nada, tá? Não vai receber. Então, obrigação do credor apresentar o saldo, tá, pessoal? Tá lá na lei. É uma obrigação do credor dizer o quanto ele tem a receber da empresa. Importante para os novos também, a Medeiros ela não reconhece o plano carreira, bonificações, nada disso, tá? Então, eu tinha lá, doutor, tava para ganhar o Corolla, a Evoque, o HB20, nada disso entra no cálculo, tá? O ganho de rede também, doutor, eu tinha um saldo lá da minha rede e não fiz nada, não aportei como novo plano. Infelizmente, esse valor é perdido, não tem o que ser feito. De novo, é tudo aquilo que você aportou, menos tudo que você sacou. Destacando sempre que, quando você fazia um reaporte, para Medeiros é considerado um saque. Por quê? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Você tinha lá o seu saldo dentro da Unic. Vamos pegar o menor plano, de 99. Botei 99, 6 meses depois eu tinha 198. Quando você apertou o botãozinho para voltar o dinheiro para dentro da fintech, porque da fintech voltava para sua conta bancária, você disparou um saque, certo? E quando você reaportou, então você botou de volta esse dinheiro, tá? Doutor, qual será o próximo passo? É sexta-feira, não sei. Vamos lá. Calma aí, pessoal, eu já vou chegar nesse momento. Eu tenho que obrigatoriamente explicar para os novos o que está acontecendo e como é que chegamos até aqui, certo? Então, começamos a habilitar as pessoas após a publicação do edital e dia 15 de maio desse ano teve uma linha de corte. Então, pessoas que se habilitaram até esta data foram avaliadas pela Medeiros e foram separadas em 3 grupos. Primeiro grupo, deferido. Segundo grupo, parcialmente deferido. Terceiro grupo, indeferido. Certo? Ou porque as informações prestadas não se encontravam no banco de dados que ele tem acesso, ou porque as pessoas sacaram mais dinheiro do que depositaram. Tá? Então, os indeferidos têm essas duas situações. Frente a isso, foi elaborado o primeiro ciclo de pagamentos. Inclusive, vale destacar aqui para os novos que estava tudo alinhado para as pessoas começarem a receber uma semana para trás. Tá? Mas a Unic, na finaleira, aos 49 do segundo tempo, encheu o processo de manifestações, tentando bloquear, tentando travar este primeiro pagamento, esse primeiro ciclo. Pediram suspensão, pediram aumento de prazo para analisar cada situação. O escritório se manifestou todas as vezes que a Unic se manifestou, rebatendo, né, as alegações ali. Usamos vários exemplos. Um deles, a própria Cleusa Terezinha Dorce, foi utilizada como pessoa que estaria habilitada de forma errônea. Pensem só, a pessoa que dá início ao procedimento sendo avaliada como habilitação errada. Outro, temos a Alda Maria Minotto, também ali apresentada como se faltasse documentos, e a gente demonstra para o juiz, então, que estavam ali todos os documentos necessários, inclusive os aportes bancários, que a Unic dizia que não tinha na habilitação dela.
Então, rebatemos isso e conseguimos, né, vencer esta batalha. E na semana passada, então, o doutor Alexandre, juiz responsável pelo procedimento falimentar, ele dá, então, início imediato aos pagamentos. E na quarta-feira da semana passada, deu o start ao tão esperado momento que é pagar os credores, certo? Então, se iniciou quarta-feira, a Medeiros, até onde a gente tem conhecimento, pagou na quarta e na quinta-feira os trabalhistas e começou a fazer o pagamento dos credores quirografários na sexta-feira, com uma ressalva que é a seguinte: na sexta-feira e hoje, até onde se tem informação, a Medeiros realizou o pagamento dos credores que ingressaram com ação judicial e venceram, certo? Venceram e se habilitaram, certo? Então, qual é o próximo passo? Qual é né, o caminho que vem a seguir? Começar a pagar os credores que fizeram somente a habilitação administrativa. Esse é o caminho natural, certo? Não sei dizer, precisar. Aqui, ó, alguém botou um textão, depois eu vou ler o que tem aqui. Não sei dizer efetivamente quando que vai começar os credores que se habilitaram somente via administrativa, certo? Não há essa informação e a Medeiros também não passa. Alega que, por questão de segurança, não vão passar a informação de quanto eles estão pagando por dia, de quais credores eles estão pagando, tá? Essa é a informação que tem. Se alguém tiver uma informação diferente, eu até agradeço que coloque aqui para nós. Se souber, eu agradeço, tá? É mais informações que a gente vem aqui e vai passar. Tá certo? A gente tem a informação de que em 2 dias eles queimaram o primeiro grupo, que é a questão trabalhista. E a gente até, o Ever não deve estar me ouvindo, ele anotou, que a gente estava dando uma olhada hoje de tarde, quantas pessoas participavam desse grupo de trabalhistas. E ele deve ter anotado, se ele está no escritório ainda ele tem anotação. Se puder me auxiliar, meu braço direito, quase que esquerdo, com este número, que eu já não me lembro mais, eu agradeço. Porque tanto queimar. Qual seria o número, doutor Guilherme? Do grupo 1, quantas pessoas compõem o grupo 1? Grupo 1, 97 pessoas, trabalhistas. Isso. Então, basicamente, a Medeiros pagou 50 pessoas por dia, tá? Lembrando que eles já informaram que os pagamentos das habilitações se dão do menor para o maior, certo? Então, é essas informações que a gente tem, é essas informações que a gente vai trazendo para vocês. Para quem está lá parcialmente deferido, a luta continua, tá? A gente vai buscar aumentar o valor. Para quem está indeferido, é a mesma coisa, não acabou, não encerrou, certo? Tanto é se você fez com o meu escritório, se você fez com outros escritórios, a luta não encerrou, certo? Haverá um segundo momento. E quando que é esse segundo momento? Também trouxe essas informações na live passada, certo? O doutor Alexandre, no despacho de segunda-feira, já deu para entender que se dará o pagamento do segundo ciclo daqui a 1 ano, certo? A segunda linha de corte será em abril, final do mês de abril. A Medeiros vai ter até junho para apresentar, então, esse segundo ciclo de pagamentos e, na sequência, então, vem os pagamentos. Então, para quem tem um parcial deferimento, já vai levar um valor agora e vai entrar na discussão para o próximo ciclo. Para aquele que foi indeferido, é importante destacar que a Medeiros ela traz informação, e é uma informação que foi colocada para todos os credores, que é: apresente seus comprovantes bancários. Isso aí está para 100%. Mas ela não trouxe a informação de cada credor. Então, inclusive, hoje eu falei com o Ercílio, que é um dos clientes, que tomou um deferimento,
E o que que eu falei para ele? A gente já tem agendado uma reunião para trazer essa informação de cada credor do escritório, certo? Para saber, ó, foi porque sacou mais, foi porque não consta no banco de dados, e quais são as informações que a Medeiros tem acesso de cada cliente. Pessoal, até o presente momento a gente está dando total atenção para o pagamento, né? Para que começasse os pagamentos. Agora a gente vai voltar a nossa atenção para aquele que tomou ali o parcial deferimento e o indeferimento, porque agora a gente tem tempo, né, para buscar essas informações, para complementar, para refazer a habilitação. É possível fazer a reabilitação, tá? Para que tenha futuramente um deferimento, tá certo? Então, é isso vem acontecendo. São esses os próximos passos. A habilitação continua disponível. Os pagamentos estão acontecendo. Não é na velocidade que a gente quer, infelizmente. A gente gostaria, né, de um clique receber todo o valor. Não foi feito assim, foi feito de forma fracionada. A gente já viu que a Medeiros começou pagando 50 pessoas por dia. Eu espero que esse valor aumente, né, porque a gente entra agora nos credores quirografários e ali tem valores de R$ 60, por exemplo. Tem cliente do escritório com R$ 60, até 1 milhão. Então, acredito que agora vai aumentar o número de pessoas que vão receber por dia, tá? Não posso precisar para você se vai ser 50, 60, 70, 200 pessoas, porque a gente não tem essa informação. Mas, né, com o passar do tempo, a gente vai conseguir ter um panorama melhor do como que a Medeiros vai agir nesses próximos dias. A gente sabe que entramos no grupo dos credores quirografários. Então, vocês tendem a receber nos próximos dias. Havia uma fala da Medeiros nas nossas últimas reuniões que eles buscariam fazer todo o pagamento até o final do mês de agosto. Tá? Essa é a fala que tem. Mas o doutor Alexandre permitiu que os pagamentos se deem até 90 dias. Tá? De novo, essas informações estão todas lá no processo. Esperamos muito que os pagamentos sejam só nesse mês de agosto, mas pode sim que se estenda. Tá? Eu vou pegar agora aqui as perguntas de vocês. Eu já vi que o Erinaldo está com a mão levantada, Paulinho também, o saudoso Paulinho aí acompanhando todas as lives. Deve ter, no máximo, perdido uma ou duas. Olha, minha situação, enviei mensagem para o doutor, porém ainda não obtive Erinaldo. Erinaldo já está com a mão levantada, então já pergunta aí, Erinaldo. Boa noite, doutor Guilherme. Boa noite, meu querido. Eu vou precisar sair agora, porque eu tenho um compromisso, mas eu queria tirar uma dúvida. Vamos lá. Porque é o seguinte, junto comigo teve mais 3 pessoas. Só que aí eu não sei qual foi a justificativa apresentada pela Medeiros em indeferir a minha habilitação, porque até então estava como reservado, depois ficou como indeferido. Em algum momento a Medeiros apresentou alguma informação referente que eu não estou no banco de dados. Qual foi a justificativa dela É justamente isso que eu estava falando antes, tá, Erinaldo? A gente já tem agendado reunião com a Medeiros justamente para entender a situação de cada um. Para entender, tá, mas qual é a situação do Erinaldo? Foi saque? Foi não constar no banco de dados? É justamente isso que a gente vai buscar a informação, tá? Uhum. Assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Paulinho. Paulinho tem lá 12, salvo engano, né, Paulinho? 12 mil reais. Eu falo o valor do Paulinho porque a gente já conversou sobre isso em diversas Tranquilo. lives. Eu recebi o relatório de ganhos da própria Unic lá em 2019, onde eles admitem que tinham que me devolver por CPF 24 mil. E eu mandei o Isso. relatório para Medeiros e a Medeiros preferiu reconhecer um 12, se eu não me número que engano, eles né, Paulinho? encontraram lá no banco de dados deles e ignoraram a minha prova totalmente robusta, né? Mas eles não falam, eles não trouxeram até agora para dizer o Paulinho, o login não é 24 porque o login do Paulinho sacou, o login 1 do Paulinho sacou tanto.
Não é porque o login do Paulinho, login 2 sacou tanto. Eles não trouxeram essa informação. E é essa a informação que a gente quer, para poder complementar a habilitação de cada um e transformar num saldo positivo ou num saldo a maior, que é o caso do Paulinho. Por isso, Reinaldo, quando eu tiver essa informação, eu vou trazer para cada um de vocês. É claro, eu não vou abrir aqui na live, Não, o com Reinaldo certeza. deu tal. Não, eu vou ir pontual. Usei o exemplo do Paulinho, porque a gente já debateu inúmeras vezes. Tá? Sim, sim. Mas então a Perfeito. gente está, inclusive, não mencionei para vocês, eu tive reunião com o doutor Alexandre na semana passada, porque né, tá muita movimentação no processo. A gente tinha feito pedidos de litigância de má-fé nos autos para que a Unic fosse condenada, né, deixar aí por 49 do segundo tempo para daí se manifestar. O doutor Alexandre ele entende que não houve a má-fé, porque eles poderiam se manifestar 6.000 e poucas vezes, que é o número de habilitados que tem no primeiro ciclo. Então, ele permitiria isso, mas falou que ele também não iria aceitar as alegações da Unic, porque tardias, porque já havia sido explanado isso no processo, os prazos já teriam sido encerrados, né? Ele vê, havia ali uma possibilidade, teve colegas que entenderam de maneira diversa sobre o momento do segundo ciclo, e ele foi muito claro quanto a isso, então é daqui a um ano, tá? Lembrando que a linha de corte é o final do mês de abril, então se você não fez a habilitação, faça ela o quanto antes. Não deixe para a última hora, muitas pessoas deixaram para a última hora e aí acabam passando, né? Passa da data. Então não deixe. Vai ter, então, um segundo ciclo. E o terceiro ciclo, pessoal, vai ser já judicial, certo? Então, são para aquelas pessoas que vão perder o prazo administrativo e vão para o judicial. E para o judicial, aí, a gente não sabe quais serão os parâmetros adotados para validar o saldo de cada um, tá? Então, a minha dica para vocês é não deixe para a última hora, tá? Erinaldo, espero que tenha te respondido. Não sei se ficou mais alguma dúvida. Não, ficou, não, tranquilo. Inclusive, tem aquele comprovante, porque eles justificam que tem que ter comprovante para provar que depositou, e aquele último que eu mandei para o senhor, que inclusive tem até print da plataforma e até número da hash de depósito, que comprova que realmente eu comprei o pacote, né, por último, né? Isso. Assim, pessoal, a habilitação é administrativa, tá? Quanto mais documentos vocês tiverem para demonstrar que vocês participaram da Unic, para mostrar que vocês colocaram dinheiro lá, melhor, tá? Essa discussão, inclusive, tivemos ela na audiência pública e abriu-se ali a possibilidade dos prints, né? Inclusive utilizando o Paulinho de exemplo. Então, por isso que a gente vai bater fortemente quando dá parcial deferido, quando dá indeferido, porque se a gente tem um lastro mínimo, a gente vai bater em cima, tá? Perfeito, um abraço aí, a gente vai Ah, estar acompanhando, me atualiza aí que vai sair agora. perfeito, meu querido. Um grande Vamos abraço lá. aí, obrigado aí. Abraço, boa noite. Vamos lá, Paulinho. Boa noite, doutor Guilherme, tudo bom? Tudo certo? Deixa eu perguntar, na audiência pública que aconteceu, na qual você Hum. participou ali e nos representou brilhantemente, você conseguiu retirar deles uma informação muito importante, que eles estavam, então, não estavam querendo descrever que tipo de documento eles estavam aceitando como prova. Eles disseram, Perfeito. qualquer coisa que você tiver aí, manda que a gente vai ver. Aí você conseguiu retirar deles que o relatório de ganhos eles estavam aceitando. E aí eu Exatamente. mandei o relatório de ganhos e eles não apresentaram nenhuma outra contraprova mais robusta do que a minha para deferir o que eles acharam que eles deveriam deferir parcialmente, entendeu? Seria Uhum. possível apresentar o meu relatório de ganhos para o doutor Alexandre? Cara, é que quem valida primeiro é a Medeiros, tá? Tu é uma pessoa que tem um processo judicial também E andando esse em relatório conjunto. está no processo, esse relatório, sem Exato. inscrição nem nada. Então, então, é diferente de uma pessoa que não ingressou ainda com uma demanda judicial, tá? Eu aguardaria, imagino que o teu processo esteja correndo agora, né? Porque começou
Antes não se achava a UNIC, muitos processos fracassaram porque não se localizava a Leidmar, não se localizava a UNIC. Mas agora, com a Medeiros, as coisas têm andado. Não sei se tu tem acompanhado com o teu advogado, mas eu esperaria para ver o resultado do teu processo e aí depois ir entrar com um incidente junto ao doutor Alexandre, se necessário. Tá? Entende? Mas eu espero fortemente reverter a situação. Tá? Mas, de novo, o foco tanto do escritório como da Medeiros foi chegar à questão do pagamento. Agora chegamos, conseguimos e iniciou. Beleza, agora todo mundo tem fôlego para parar e olhar situação por situação. Inclusive, trouxe a do Daniel Trevisan, trouxe a do Cisnandi, e basicamente nenhuma a gente teve retorno, a gente teve, né, esse retorno assim amplo de tragam comprovantes bancários. Inclusive, o A Cisnandi é minha, um que... em habilitação administrativa ainda, a minha preocupação é a seguinte: mesmo apresentando provas robustas, eles simplesmente ignorarem e sem ter a obrigação de apresentar um contraponto mais forte. Vou ignorar porque eu não quero pagar isso. Mas assim, ó, tu tem um processo judicial, tá? E para aquele que não tem um processo judicial, o caminho é um incidente lá no processo, tá? A juiz, não concorda com a análise feita pela Medeiros. Perfeito, não tem problema. Vai para o judicial. A única coisa do judicial, pessoal, é que é um outro tipo de trabalho, tá? Não, como o doutor Alexandre falou na audiência pública, não tem custas iniciais, certo? Mas a pessoa, o credor, não tendo direito, entendendo, né, pela improcedência daquele pedido, pode vir ser condenado, né, honorários sucumbenciais contra a Medeiros. Pode tomar essa continha no final. Por isso que eu peço muita atenção, né, quando abre um processo judicial. Pode levar uma continha que não está esperando. Muda a situação, a figura do administrativo do judicial é completamente diferente, né? De novo, administrativo não tem custo nenhum, né? Dá para fazer sozinho. A minha dica é sempre, se tem dúvida, contratar um profissional, né, para fazer da forma correta, mas indo para o judicial, tem uma maior atenção, porque pode tomar esse puxão aí na perna, tá? Só uma E última dúvida, doutor Guilherme. diga lá, vamos lá. Existe a possibilidade da UNIC entrar com alguma outra impugnação e bloquear os pagamentos, suspender temporariamente de novo? Não, Uma não, vez que já inclusive começou a pagar, não tem mais volta, né? o doutor Alexandre ele foi muito claro com relação a isso no despacho e foi muito claro com relação a isso também na, na reunião que a gente teve, tá? Perfeito, doutor. Muito obrigado aí pelo esclarecimento. De nada. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Luiz. Está com a mão levantada, por favor. Tudo bem? Tudo bem. O Guilherme. Só um pouquinho. É o William que está falando, ou o Luiz? Que para mim a tela William. ficou grande no William. Só vou dar a palavra para o Luiz primeiro, que está com a mão levantada. Pessoal, Tá bom. lembrando que hoje eu vou sair um pouco mais cedo, então eu tenho mais 10 minutos, tá? Tá certo. Vamos lá. Doutor, seguinte, qual que é o prazo final para o nosso recebimento? E vamos lá, como eu fiz uma habilitação contigo, eu repassei, no caso, todo o direito de recebimento para ti. Isso Como aí. é que eu vou saber quando é que eu vou estar recebendo? Então, Cara, como é que acontece, tá? A Medeiros, então, ela vai pagar do menor para o maior, tá? E a gente toda a informação que vem sendo disponibilizada, a gente está informando vocês, tá? O escritório vai receber, vai fazer o desconto do valorzinho, né, do percentual estabelecido e vai te encaminhar. Inclusive, tu deve ter recebido uma folhinha do meu escritório para tu informar os teus dados bancários. Para quem é do escritório... sim, não, eu recebi. A minha Isso. dúvida é só o seguinte: é como saber, no caso, porque já era para eles estarem pagando, né? Então, o escritório até o momento não recebeu nada, né? Não, o escritório não recebeu. Inclusive, pessoal, a Medeiros está sempre, inclusive para os novos, tem o WhatsApp da Medeiros, tem o e-mail da Medeiros, vocês podem mandar as perguntas para eles, né? Já recebi? Fez com um profissional, quer saber? Manda um e-mail, manda mensagem. Eles respondem, eles demoram um pouquinho para responder, mas respondem.
tá? De igual modo, eu sempre falei para vocês, o escritório não quer ficar com o dinheiro de vocês sequer um segundo, tá? Então, a gente tem e já se programou para receber o valor e encaminhar para vocês com base nas informações que a gente já apresentou, tá? Perfeito. Mas a Então, data final, qual que é o prazo ah, final? então, vamos lá, tá? Com base nos 90 dias, eles começaram a pagar, então, no dia 12 de agosto. Então, setembro dá 30, novembro dá 60, outubro dá 60, novembro dá os 90. Então, a princípio, eles têm até 12 de novembro para quitar todas as contas. Isso autorizado pelo doutor Alexandre, tá? De novo, não fui eu que estabeleci essas datas. É isso que está lá no processo. Embora eles tenham falado em reunião que em um único mês eles conseguiriam fazer essa quitação. Então, eles conseguiriam quitar dentro do mês de agosto. Se vão, daí a gente só vai descobrir aí nos próximos dias. Doutor Guilherme, só tenho uma duvidazinha. Os Só um segundo. indeferidos, Só um segundo, Ale. Obrigado, obrigado. Terminou, Luiz? Terminou, obrigado. Perfeito. Ale, diga. os indeferidos e os parcialmente desta primeira leva vão ficar para o próximo período? Exatamente. A gente até questionou. Só daqui um ano, então. A gente até questionou o doutor Alexandre nessa reunião que eu tive com ele semana passada, se haveria possibilidade dessas pessoas que tomaram parcial ou tomaram indeferimento, que a gente conseguiria antecipar para não ficar aguardando um ano. Porque eu também acho injusto para a pessoa falar, beleza, eu entrei antes, não deu e agora tem que ficar mais um ano aguardando. Mas, infelizmente, ele vai seguir dessa forma. Então, para quem tomou o parcial, para quem tomou o indeferido, jogou lá para o ano que vem. Tá bom, obrigada. Oi? Boa noite. Vamos lá. Ao William. Guilherme, tira uma dúvida minha aqui, que eu sempre Quando pergunto tu tiver. para o Everton. Assim, o Everton, ele me passou essa planilha, parece que era do plano de pagamento atualizado. Uhum. Entendeu? Aí eu baixei aqui. Tá. Só que nessa planilha aí tem todos os campos, documentos, líquidos, FGTS, honorários. Aí aqui está uma parte que eu fiquei meio assustado, tá? Impugnação tempestiva até dia 3 do 8 de 2026. Ah, tem ali o objeto, né? Tu tá falando Isso. ali na finalzinho. O que acontece, tá? Quando a Unic, a primeira coisa que a Unic fez agora nas últimas semanas foi pedir a suspensão do pagamento do primeiro ciclo por 60 dias, tá? E eles fizeram isso via recurso, que é um agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça. Tomaram não do desembargador. Inclusive, eu fiz uma live meio especial, meio fora da segunda-feira, para trazer essa informação. Aí, não satisfeitos com a improcedência desse pedido, eles começaram a alegar que haveria falhas na forma que a Medeiros conduziu a análise da habilitação. Então, eles foram impugnando. Primeiro impugnaram o número X de pessoas, depois esse número X aumentou, chegando, se eu salvo engano, o Everton é o cara dos números, a 4.800 pedidos. Então, eles, teoricamente, em uma manifestação, indeferiram 4.800 pessoas. Para quem não sabe, o primeiro ciclo ele compõe 6.600 pessoas. Então, eles estavam querendo o indeferimento de quase todo o ciclo. Então, por isso que tu vê essa informação ali e tu vê que depois tem um indeferimento. Né? Então, mas essas informações, assim, não vai prejudicar Não. Aquilo ali é só para informar, é só para ter informação, tá? Que foi solicitado pela Unic a improcedência total e depois eles tomaram o indeferimento. Isso, porque eu estou dando uma olhada aí na lista aqui, tem bastante gente no início. Ninguém vai receber, então. Se tu fizesse essa análise, bota ali. E aí, bota essa frasezinha, bota essa frase que tem no teu e dá um Ctrl F e copia essa frase e vê quantas vezes ela aparece. Salvo engano, vai aparecer 4.800 vezes. Ou um valor próximo a isso. E aí, o doutor Alexandre, ele diz que não. Que aqueles pedidos feitos pela Unic desta forma, não poderia, tá?
eles teriam que ter feito a análise de habilitação por habilitação, e por isso que ele nega o nosso pedido de má-fé, porque eles poderiam ter se manifestado 6.600 vezes. Mas não, eles se manifestaram em 4 vezes, inclusive falam sobre o índice de correção, que estaria errado, mas eles se manifestam, eles juntam uma lista enorme de pessoas e só dizendo, falta documento, falta comprovante bancário, não preencheu os requisitos. Eles não foram pessoa por pessoa. E é por isso que eles tomaram o deferimento. Eu sou um credor que eu tenho uma sentença ganha, então eu estou nesse primeiro grupo aqui agora. Eu recebendo, até falei para o Everton que eu vou comunicar, porque se eu receber, praticamente está no finalzinho dos pagamentos. Imagino que sim. Daí começam os credores administrativos. Então, já tem uma base, é o William, ó, pessoal. Isso, e aí eu só quero primeiramente aí agradecer, né, primeiramente a Deus, que eu sempre falo nas minhas orações, depois o Everton, você, porque se não fosse vocês, toda a equipe, nós nunca mais ia receber esse dinheiro que prejudicou bastante a família. Então, Deus abençoe todos vocês aí. O escritório, eu não habilitei com vocês, porque eu não conhecia, eu habilitei com a minha advogada, mas mesmo assim, eu peço para Deus abençoe vocês sempre. Muito obrigado, William. Que bom que deu certo. Importante destacar, pessoal, uma situaçãozinha, tá? Até as últimas manifestações da Unic, eu era o único advogado que se manifestava em prol dos credores no processo, tá? Mas teve, e eu tenho que destacar isso, o doutor Anderson Bueno, que trouxe também uma manifestação robusta no processo, lá na finaleira, que também colaborou aí com o entendimento do juiz, o entendimento que veio na última segunda-feira, trancando toda essa balbúrdia provocada pela Unic na finaleira, tá? Então, o doutor Anderson também aí tem meu respeito por abraçar a guerra e de todos, porque se via no processo manifestações do advogado, o advogado do Juan. Daí o advogado se manifestava lá só em nome do Juan, requerendo alguma coisa do Juan. O advogado do Marson, e assim por diante. E o doutor Bueno, ele traz uma narrativa englobando todos vocês, fortalecendo também a nossa manifestação, e deu tudo certo aí no final. Vamos lá. Doutor Guilherme. Diga. Boa noite. Só uma pergunta. Quantas pessoas deu deferido? Quantos tem deferido? Deu deferido 6.000 e poucas pessoas. 6.000 e poucas pessoas? Sim. O Everton, vamos ver se o Everton está aí, então, se ele tem o nome. Doutor Guilherme, boa noite. Eu levantei a mão aqui, rapidinho. Vamos lá. Doutor Guilherme, para as pessoas que já foram deferidas, o escritório mandou uma declaração para nós preenchermos os dados bancários e enviar para o seu escritório. Quando chega o nosso momento... Por mais que você já tenha informado lá na arrancada, tá? A gente está pedindo, porque muita gente pediu para trocar os dados bancários. Muita gente mudou de conta, às vezes tem problema que não consegue receber na sua conta bancária, está lá com uma restrição. Então, por isso a gente resolveu mandar de novo e com o valor, né, atualizado, ali a informação, a última que se tinha antes da manifestação da Unic. Então, ok. E aí a minha dúvida seria, quando o pagamento... Aqui, eu trouxe, aqui, achei na apresentação. São 97 credores trabalhistas, 6.247 credores quirografários, incluindo, e aqui sim, esses 6.200 se incluem tanto aqueles que entraram com processo judicial, como aqueles quirografários que não entraram, foram só no administrativo. Tá? Isso. Então, aqui, ó, pessoal, a gente tem a étrica, ó. A Medeiros pagou no decorrer de 2 dias, no decorrer de cada dia, 1,5 milhão, tá? Pelo menos com base no trabalhista. Ô, Guilherme, boa noite. Eu só quero te fazer um pedido. Guilherme, deixa eu só terminar minha pergunta. Vamos lá, e eu já passo para o Dani e também já encerro. Vamos lá, pessoal. Então, a dúvida seria, aquele documento que nós preenchemos é para atualizar os dados bancários. Quando for pago, ele vai ser pago, a justiça pagará diretamente para a nossa conta ou pagará para a conta do escritório? O escritório faz o repasse para vocês.
Entendi. Isso para quem é cliente do escritório, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, tenham isso em mente. Para quem não fez com o escritório, cada advogado tomou uma medida. Para aquele que fez sozinho, vai direto para a conta que informou, tá? Mas Então eles não é, vão eu informar fiz do sozinho que? e vai o dinheiro para ti, Guilherme. Não, pelo amor de Deus, não vai. E aí, quando que nós conseguiremos saber que esse pagamento ele foi realizado no escritório? É isso que eu estava falando, tá? A gente vai informando vocês são clientes do escritório e a nossa relação permeia pela boa-fé, né? Então, a gente vai recebendo, a Medeiros manda um relatório, então ficou acordado que eles vão mandar um relatório dos clientes que eles estão pagando naquele dia, tá? E a partir daí a gente vai pagando vocês. É justamente isso, Esse Guilherme. relatório ele vai ficar à vista Justamente para nós termos acesso também? Cara, eu vou receber esse e-mail. É um e-mail que eu recebo, tá? Pô, se quiser me perguntar todo dia, recebi, fica à vontade, tá? Mas lembre que vai do valor menor para o maior, certo? Então, eu tenho 100 mil. Esqueça que você vai receber, por exemplo, amanhã. Não começamos nem os primeiros lá, os valorzinhos pequenos. Então, não vai ser os 100 mil que tu vai receber amanhã, né? A gente vai entender isso quando começar aí a pagar os credores administrativos. Daí a gente vai ter essa métrica. Pagou do 0 até 1.000, pagou do 0 a 5.000, pagou do 0 a 10.000. Bom, a gente tem uma métrica do que eles estão fazendo por dia. Mas enquanto isso, eu não consigo nem te dizer. Vai receber. Muita gente pergunta, doutor, vai cai essa semana? Cara, eu estou descobrindo assim como vocês e estou trazendo essa informação. é justamente Igual